Fala galera do canal Histórias com Tio Dan, eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, beleza galera? Então não perca a cabeça, curte o vídeo, comenta e compartilha. Vamos lá galera, para a gente entender o processo revolucionário da França, é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo, num período pré-revolucionário, beleza? Então olha só, a França vivia o antigo regime, uma sociedade que estava dividida em estamentos, então a gente tinha dois grupos com privilégios, o primeiro e o segundo estado. Mas professor, quem que é o primeiro e o segundo estado? O primeiro estado era o clero, que era dividido em alto e baixo clero. O segundo estado era a nobreza, que era dividida em alta e baixa nobreza. A gente ainda tinha a nobreza de toga, a nobreza provinciana, tá? E o terceiro estado era todo o restante da população. Ou seja, quem não era nobre e que não era da igreja fazia parte do terceiro estado. Essa sociedade que privilegia alguns estados, ela é baseada no nascimento, ok? Só que a gente tinha um pequeno problema. Havia um grupo do terceiro estado, chamado burguesia, que estava passando por uma rápida ascensão econômica. E essa ascensão econômica, ela não lhe dava de direitos políticos. Isso incomodava demais essa classe burguesa, que controlava as finanças da França. Um outro ponto interessante que a gente pode falar dessa sociedade francesa é a questão ali dos entraves ao desenvolvimento econômico. A França, ela possuía senhores feudais, e esses senhores feudais, eles colocavam taxas de alfândega, colocavam pedágios, e isso dificultava o comércio da burguesia. Imagina só, um burguês sai do sul da França, até ele chegar no norte, ele já pagou tantas taxas que o produto dele para ser revendido lá no final já estava muito caro, então acabava se tornando inviável. Então o comércio ele travava, né? Só para vocês terem uma ideia, do outro lado ali da França, a gente tinha a Inglaterra passando pela Revolução Industrial, enquanto que a França estava ficando para trás. Outro ponto interessante é que o rei, ele era absolutista. A gente tinha a figura do Luís XVI, né, que é descendente lá do Luís XIV, o Rei Sol, que mantinha e governava a França com poderes plenos, tá? Que é o tal do absolutismo. Então esse cenário é que vai circundar a França. Outro ponto interessante é que ao mesmo tempo que essa sociedade está dessa forma, a gente tinha um pensamento iluminista criticando esse antigo regime, criticando o absolutismo, os privilégios do primeiro e do segundo estado e também a questão do nascimento. Eles queriam uma sociedade baseada na meritocracia. Cara, isso era música para os ouvidos da burguesia. Então olha só, o que vai acontecer, professor? Além desse processo social, a França estava em uma decadência enquanto potência na Europa. Para vocês terem uma ideia, a França se envolveu numa guerra contra a Áustria e a Prússia, ela vai perder. A França se envolve na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, sai derrotada, perde parte do Canadá, perde portos na Índia. A França tenta dar o troco e se envolve na Guerra de Independência dos Estados Unidos, do lado dos americanos, para se tornar independente aí da Inglaterra. Ela até vence, né? Ela fica do lado dos Estados Unidos, só que os ganhos com essa guerra não foram efetivos. Então a crise social vai se transformar também em uma crise econômica. Para completar o cenário de desastre que a França estava vivendo, a gente vai ter um período de graves crises agrícolas, seja por conta da seca, seja por conta da chuva. Então olha que louco, a França perde poder europeu, perde colônias, a França tem crises agrícolas, o preço do pão, que era o produto básico da França, vai aumentar de preço. Então o cenário ele é pertinente a uma revolução. E é justamente isso que vai acontecer na França, a Revolução Francesa de 1789. Mas é óbvio que o rei Luís XVI ele não ia ficar parado vendo a França declinar. Ele tentou reagir. Por exemplo, ele vai assinar o Tratado de Panos e Vinhos com a Inglaterra numa tentativa de salvar a França do declínio econômico. Só que esse tratado ele era muito parecido com o que Portugal assinou. Então, o que vai acontecer, professor? A França vende vinho para a Inglaterra panos para os franceses. E nessa relação, as manufaturas francesas vão falir. Então a gente tem aí que agradecer, né, ao Luís XVI por ter uma ideia de jirico. Outro ponto interessante também é que o Luís XVI ele contratou alguns ministros ligados à economia para tentar solucionar a crise na França. E todos os ministros chegavam à mesma conclusão. O primeiro e o segundo estado eram parasitários, eram deficitários, a corte era muito luxuosa, gastava demais e era preciso enxugar os gastos do estado. Vocês acham que o Luís XVI ele aceitou esses conselhos?
É óbvio que não, galera. O cara era absolutista e ele contava com o apoio do primeiro e do segundo estado para manter esse absolutismo. Então ele vai demitir esses ministros, tá? Aí a gente tem a brilhante ideia do Luís XVI de convocar a Assembleia dos Estados Gerais, uma assembleia consultiva, ela não tinha o poder decisório, né? Mas o rei consultava justamente no momento de crise nacional. E é isso que ele vai fazer. Então a gente vai ter primeiro, segundo e terceiro estado se reunindo para tentar dar uma solução à França. Nesse cenário, a gente tem um impasse lá na Assembleia dos Estados Gerais, porque pela tradição, os votos eram por estado. Como assim, professor? O primeiro estado, independente do número de pessoas que ele tivesse, ele tinha direito a um voto. O segundo estado, um voto, e o terceiro estado, um voto também. Só que a burguesia, que fazia parte ali do terceiro estado, ela queria que o voto fosse por pessoas, porque ela desejava ter o apoio de alguns membros, né, do primeiro e do segundo estado que vinham do terceiro estado. Então, se o voto fosse por pessoa, o terceiro estado ele conseguiria impor a sua vontade. Qual que era a vontade do terceiro estado? Acabar com o absolutismo, implementar aí impostos para o primeiro e para o segundo estado, retirar as pensões que eles recebiam, enfim, tirar os privilégios feudais, certo, galera? Então, o rei, ele acaba até aceitando, por exemplo, que o terceiro estado dobre seu número de membros, mas ele mantém o voto por estado, o que não mudou nada. Isso vai deixar o terceiro estado revoltado, eles vão se retirar da Assembleia dos Estados Gerais, vão para uma sala ao lado, onde tinha um jogo de pela, fazer um juramento, dizendo que eles só saem daquela Assembleia a partir do momento que eles fizerem uma constituição para a França. Então eles estavam determinados a transformar a França, que era uma monarquia absolutista, em uma monarquia constitucional. Bom, o que vai acontecer? O rei, numa atitude desesperada, vai mandar cercar Paris, e aí o povo sai às ruas, vai em direção à Fortaleza da Bastilha, que era um símbolo do absolutismo francês, toma a Bastilha no dia 14 de julho de 1789, e aí a gente tem o que muitos consideram como o símbolo inicial da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. No campo, os camponeses, ao perceberem esse movimento revolucionário que está iniciando nos centros urbanos, vão pegar também armas, vão para cima dos senhores feudais para se libertar da servidão. E aí a gente tem a fase do grande medo, onde vários castelos serão derrubados, senhores feudais serão mortos e alguns terão que fugir justamente para se livrar da fúria dos camponeses. Outro ponto interessante é que o rei, ele recua, ele fica acuado. A gente está falando, galera, do terceiro estado que tinha cerca de 97% da população. Então só na força não dava para segurar esse processo. E aí o que vai acontecer? Essa Assembleia Constitucional, lá do terceiro estado, ela vai ser endossada por membros do primeiro e do segundo estado. Então eles vão elaborar, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era uma carta que tinha mais ou menos ali 17 artigos inspirados no Iluminismo, e eles declaravam, por exemplo, que os franceses tinham direito a liberdades individuais, liberdade de expressão, direito de ir e vir, que eles tinham direito à propriedade privada, tinham direito à rebelião contra a opressão e que o absolutismo e os privilégios feudais deveriam acabar. Então a gente tem aí o início da transformação da França numa monarquia seguindo uma constituição. Posteriormente, a gente tem a Declaração Civil do Clero, que vai expropriar as terras do clero, né, do primeiro estado, e vai transformar os clérigos em servidores do Estado, ou seja, subordinando a igreja ao Estado. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a formação da primeira Constituição do Estado francês. Essa Constituição, ela vai ser iluminista, então a gente vai ter a divisão dos três poderes, isso te lembra Montesquieu, ela vai ter a garantia da liberdade política, isso te lembra John Locke, ela vai dizer que o poder emana do povo, isso te lembra Jean-Jacques Rousseau, e ela vai declarar liberdade religiosa e liberdade de expressão. Eu acho que isso te lembra Voltaire, ok? E aí um outro ponto interessante é que ela garante a propriedade privada, Adam Smith. Então a gente tem aí os valores iluministas presentes nessa Constituição. Um outro ponto interessante dessa Constituição é que ela claramente vai privilegiar a burguesia. Afinal de contas, vai ser implementado o voto censitário. O voto censitário, ele garante que para você ter acesso à votação, você tem que comprovar uma renda. Ou seja, as classes mais pobres serão afastadas do governo. A divisão em três poderes é entre executivo, legislativo e judiciário. E o rei, ele vai ficar com o poder. Ele vai ficar com o poder executivo. E ele ainda tem que vir a público jurar fidelidade
a Revolução Francesa. A revolução está acontecendo, o rei aparentemente concorda com essa revolução, mas nos bastidores o rei estava tramando uma contra-revolução. Alguns nobres haviam emigrado da França, se refugiado em outros locais, e eles vão tentar fazer um exército para invadir a França e por fim a Revolução Francesa. O rei também vai concordar com esse processo, vai tentar fugir da França, mas ele é preso. E antes disso, o rei estava se sentindo acuado. Por quê? Porque a gente tem a marcha para Versalhes, onde os populares haviam ido no Palácio de Versalhes e arrastado o rei para governar dentro de Paris. Ou seja, ele não ia ficar mais afastado de Paris, ele ia governar de dentro. E aí o rei é preso, ele é levado novamente para Paris, e aí a gente tem a fase da Convenção Nacional, onde a gente tem basicamente dois grupos lutando pelo poder. A gente vai ter os girondinos, que eram pertencentes à alta burguesia e eram chamados de moderados, e eles sentavam ao lado direito da convenção e também eles defendiam a manutenção da monarquia constitucional. E do outro lado, do lado da esquerda, a gente vai ter os jacobinos. Os jacobinos eram mais radicais e eles queriam implementar uma república e também eles queriam a execução do rei Luís XVI, que havia tentado fugir, e aí ficou um impasse entre girondinos e jacobinos, mata ou não mata o Luís XVI, até que a gente tem a tentativa de invasão da Áustria e da Prússia, mais os emigrados franceses, e aí os jacobinos, liderados pelo Robespierre, acabam rechaçando esse ataque. Os jacobinos então tomam o poder na Convenção Nacional e eles executam o rei, posteriormente executam a rainha, e aí começa a fase do terror com os jacobinos no poder. Essa fase é proclamada a República Francesa, é proclamada uma nova Constituição que dá direito a todos votarem, é o sufrágio masculino, as mulheres serão retiradas do processo de participação política, eles vão abolir a escravidão nas colônias francesas e também eles vão promover a lei do preço máximo, que determinava que um preço, principalmente de gêneros alimentícios, tinha um preço máximo para garantir que o preço não subisse além disso e promovesse aí a alimentação aos mais pobres. Então, no primeiro momento, os jacobinos terão um governo popular, mas logo em seguida, Robespierre, que assume a liderança desse governo, ele vai criar o Comitê de Salvação Pública, que governava a França e administrava o exército, e também o Tribunal Revolucionário. E esse Tribunal Revolucionário vai ser marcante na fase do terror, porque ele vai julgar os traidores da pátria. E aí todo mundo que era considerado traidor da Revolução Francesa vai ser levado para a guilhotina. Então a gente está falando aí, por baixo, de 25 mil pessoas sendo mortas entre 1793 e 1794. Então esse período é extremamente violento e aí a maioria das mortes serão em praça pública pela guilhotina. Guilhotina essa que foi implementada para, teoricamente, acabar com o sofrimento na hora da execução e tornar todo mundo igual perante a lei, conforme a Constituição jacobina pregava. Além disso, os jacobinos eles tinham apoio das camadas mais populares. E lá na França, uma dessas camadas era chamada de sans-culottes, por conta da vestimenta deles. E eles eram liderados por um cara chamado Danton. O que vai acontecer? O Robespierre ele vai levar o Danton para a guilhotina. E aí a gente tem a retirada do apoio das camadas populares aos jacobinos, que eram a pequena e média burguesia. Então a gente tem aí a oportunidade dos girondinos, que lá no início haviam brigado com os jacobinos para tentar chegar ao poder, a implementar um golpe de Estado. E é justamente isso que os girondinos vão fazer. Eles vão implementar o golpe do Thermidor. E aí eles implementam esse golpe, acabam com a República Jacobina, vão levar Robespierre e o Saint-Just, que era outro líder jacobino, lá para a guilhotina, e aí a gente tem o início do terror branco. Por que terror branco? Porque agora os girondinos irão se vingar dos jacobinos e eles serão perseguidos. Bom, esse golpe do Thermidor, ele vai instaurar um novo governo. Esse novo governo é chamado de diretório. Por que diretório? Porque os girondinos terão agora 5 diretores que irão governar a França. Então esse processo do governo diretório vai acabar tendo aí uma nova Constituição. Eles vão estabelecer o fim do preço máximo, eles vão retornar com a escravidão e vão implementar o voto censitário. Esse governo do diretório, ele vai se tornar extremamente impopular, porque os preços dos produtos vão subir por conta do fim da lei do preço máximo. E aí o que vai acontecer? Os sans-culottes e os jacobinos vão começar a arquitetar uma nova derrubada do poder. Mas só que os girondinos eles não vão aceitar mais
os jacobinos implementarem a fase do terror. Eles vão chamar um jovem oficial para acabar com as revoltas populares. Esse jovem oficial era o general Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai massacrar os camponeses que estavam se revoltando contra o governo dos girondinos e também vai derrotar a primeira coligação que foi feita fora da França para acabar com a Revolução Francesa. Então o cara se torna um herói e rapidamente ele vai ingressar no governo do Diretório. Ele vai ter planos mais ambiciosos e vai derrubar o governo do Diretório com a ajuda do exército. Então ele derruba esse governo através do golpe do 18 Brumário. É o fim da Revolução Francesa com a ascensão do Napoleão e o Napoleão vai ficar 15 anos no poder. Mas esse é um papo para outro vídeo. Beleza, galera? Então, olha só, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para dar mais engajamento, certo? Ó, um beijo, falou e fui!